Oi, tudo bem? Meu nome é João Pedro Ribeiro Luchiari e o tema que eu vou falar hoje é sobre eleição. Eu sou da IPB de Araçatuba e os versículos base aqui vai ser Romanos 9, do 6 ao 13. Eu vou começar lendo aqui, depois eu dou o contexto. A rejeição de Israel não é incompatível com as promessas de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por esse tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos, os gêmeos nascidos, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o próprio propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será serviço do mais novo, será servo do mais novo. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Bom, no capítulo anterior, Paulo ele faz uma afirmação que ele fala assim: Deus nos amou antes da fundação do mundo, nos predestinou para vivermos eternamente ao seu lado e nos chamou a determinado momento de nossa vida, para que percebamos sua graça e nos rendermos a ela. Bom, com essa afirmação dele surgiram várias dúvidas no sentido de, assim, se Deus escolheu e predestinou, chamou os israelitas, mas muitos deles creram em Jesus, não creram em Jesus, a palavra de Deus falhou? Então Paulo respondeu aqui que a gente tem no verso 6, fala assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, que, em outras palavras, nem todos são descendentes físicos de Abraão, são descendentes de Abraão espiritualmente. Deus escolheu os israelitas para manifestar sua glória, misericórdia e caráter, mas nem todos os israelitas foram escolhidos por Deus para serem salvos. Dois exemplos são Ismael e Isaac. Isaac foi escolhido por Deus para ser descendente espiritual, mas tanto Ismael quanto Isaac eram descendentes físicos de Abraão, mas apenas Isaac foi escolhido para ser um descendente espiritual de Deus, espiritualmente. E os filhos de Isaac também, que é Esaú e Jacó. Jacó foi escolhido para ser filho espiritualmente de Deus, ser descendente espiritualmente de Deus, e Esaú não foi, mas mesmo os dois sendo descendentes físicos de Abraão. Então, o que acontece? Deus não nos escolhe por uma obra de nossas mãos. Ele escolhe porque a eleição dele é incondicional, porque ele nos ama. Ele, como um pai que vê no seu filho entrar para o caminho errado, mesmo assim ele continua amando seu filho e indo atrás dele. E com isso alguém podia dizer assim, que essa doutrina da eleição é muito complicada e falar, tipo, por que a gente não pode simplesmente ignorar ela? Mas realmente é difícil compreender em alguns momentos que Deus não escolheu salvar todas as pessoas. Mas seria ainda mais difícil ignorar isso, porque a gente estaria afirmando que, como que a gente podia dizer, ignorando isso, que nós somos salvos pela graça? Se Deus, como alguns afirmam, apenas anteviu nossa fé, como poderíamos dizer que somos salvos exclusivamente pela obra de Cristo, se não fomos eleitos incondicionalmente por Ele? E a eleição incondicional confirma a doutrina da graça de Deus. Podemos não entender, mas a gente precisa crer nisso. Crer que Deus nos escolheu pelo seu amor por nós. Essa fé pode nos colocar de joelho de gratidão e adoração. E se você ainda não crê nisso, peça a Deus para que Ele te ajude. Obrigado, agradeça a Deus por Ele ter te escolhido, por você ser salvo. Então, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me escolhido. E como sugestão de oração, agradeça ao Senhor por Ele ter escolhido amar, perdoar e salvar você antes da fundação do mundo. Uma coisa muito importante também é que antes mesmo da gente ter nascido, Deus já sabia para nossa vida, a gente já tinha sido escolhido. Então agradeça a Ele por isso
E é basicamente isso, eu agradecer a Deus. E espero que esse devocional agora possa servir alguma lição na sua vida e possa te ajudar no seu cotidiano. E qualquer dúvida ou alguma coisa para discutir, comenta aqui embaixo no chat, vamos comentar bastante para a gente conversar sobre isso, sobre o assunto. Até outros assuntos talvez, mas é isso aí, obrigado.